Imagine um tigre. Os tigres são conhecidos pelas suas belas listras, que eles mantêm sempre iguais. No entanto, imagine se as listras dos tigres pudessem mudar de tamanho, posição e cores de tempos em tempos. Mágico, não é? Mas é exatamente isso que acontece com o titã do nosso sistema solar, Júpiter. Por quê e como? Bem, os astrônomos podem ter a resposta. Então vamos ver. Júpiter é um planeta enorme e fascinante. Quando se olha para sua imagem de longe, é como ver um lindo nascer do Sol. Aqui temos uma paleta completa, de amarelos pálidos cremosos a marrons caramelo, com até mesmo alguns tons de azul. Júpiter é um lugar fascinante feito principalmente de hidrogênio e hélio, assim como o nosso Sol. Entretanto, ele não reuniu material suficiente durante sua formação para se tornar uma estrela. Em vez disso, tornou-se uma bola colossal de gás que poderia acomodar mais de 1.300 terras em seu interior. Júpiter tem esses padrões interessantes de nuvens escuras e claras que circundam o planeta em faixas alternadas, como listras gigantes. As listras escuras são chamadas de cinturões e as mais claras são chamadas de zonas. Na verdade, ele não é o único nesse aspecto. Tanto a Terra quanto Júpiter têm esses padrões legais em suas atmosferas. Só que a Terra tem alguns deles, mas Júpiter tem muito mais. Por que esses cinturões são marrons e bege? Isso pode ser explicado pela combinação de hidrogênio, hélio e outros elementos residuais na atmosfera do planeta. É como misturar diferentes cores de tinta para criar novas tonalidades. Esses cinturões criam belos padrões na superfície do planeta. Agora, como Júpiter tem uma atmosfera tão grande em um sistema meteorológico semelhante ao da Terra, ele passa por tempestades extraordinárias. Portanto, mesmo que essas listras pareçam calmas e pacíficas, na verdade elas fazem parte de um sistema meteorológico selvagem. É como uma festa de tempestade sem fim acontecendo lá. Esses cinturões e zonas se movem em direções opostas ao redor do planeta. Os cinturões vão contra a rotação de Júpiter, como se estivessem indo contra a corrente, enquanto as zonas vão com ela juntando-se à dança. E não apenas se movem em direções diferentes, mas também existem em alturas diferentes na atmosfera do planeta. Os cinturões são como regiões onde tudo sobe, como bolhas em uma bebida com gás. Portanto, os topos das nuvens nos cinturões estão mais altos no céu em comparação com os topos das nuvens nas zonas, que são mais como áreas de afundamento. Portanto, embora a Terra e Júpiter tenham essa semelhança, seu clima é completamente diferente. É como comparar maçãs e laranjas. Uma das tempestades mais famosas de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha. Mas por que ela é vermelha? Bem, isso é um mistério. Os cientistas acreditam que a tempestade fica em uma altitude maior do que o resto da atmosfera. Isso significa que ela recebe uma dose maior de luz solar. Imagine estar no topo de uma colina onde o sol brilha mais forte sobre você em comparação com os arredores. De maneira semelhante, a Grande Mancha Vermelha recebe mais radiação do sol. A tempestade também contém alguns produtos químicos especiais em suas nuvens, como amônia e acetileno. Quando esses produtos químicos recebem essa radiação extra, eles reagem de uma forma única, dando à tempestade sua cor vermelha distinta. É como um efeito especial em um teatro cósmico. De qualquer forma, as listras parecem muito legais e tudo mais. Mas qual é o grande mistério em torno delas? Bem, um dia os cientistas decidiram examinar dados das profundezas de Júpiter, cerca de 50 quilômetros abaixo da superfície. E depois de espiar os segredos de Júpiter, eles notaram algo estranho. Quando observaram Júpiter através de um tipo especial de luz chamado infravermelho, as cores de suas listras realmente mudaram. As faixas claras, que eram pálidas e cremosas em imagens normais, tornaram-se escuras na visão infravermelha. As faixas escuras que antes eram cinturões, agora brilhavam intensamente na luz infravermelha. Isso sugere algo interessante. Os cinturões de Júpiter têm coberturas de nuvens mais finas em comparação com as zonas. É como se os cinturões estivessem vestindo roupas finas e transparentes, enquanto as zonas têm nuvens mais espessas, como jaquetas fofas. Portanto, o que vemos como faixas escuras em imagens normais acaba sendo brilhante na luz infravermelha, sugerindo que esses cinturões têm menos nuvens bloqueando a luz. Mas aqui está a parte mais estranha. A cada poucos anos, algo muda. É como se o clima em Júpiter passasse por uma montanha-russa selvagem. As cores dos cinturões podem mudar e, às vezes, todo o padrão climático fica um pouco maluco por um tempo. Os cientistas se perguntaram por que isso acontece. Por isso, decidiram usar uma espaçonave especial chamada Juno para investigar esse fato.
Desde 2016, a Juno vem reunindo muitas informações sobre Júpiter, como um espião que coleta pistas. Uma das coisas que Juno tem observado é o campo magnético de Júpiter. Assim como a Terra, Júpiter tem um campo magnético. É como uma bolha invisível que circunda o planeta, estendendo-se até o espaço. Esse campo é muito importante porque protege o planeta e tudo o que há nele. Ele age como um escudo contra partículas nocivas do espaço, como as que vêm do Sol. Mas Júpiter é muito maior do que nós, portanto seu escudo protetor é muito mais forte. Os campos magnéticos são gerados por algo chamado dínamo, que é como um fluido condutor grande e rodopiante dentro do planeta. Esse fluido se movimenta e gira, como se fosse uma festa com muita dança acontecendo nas profundezas do planeta. Então, analisando os dados coletados pela Juno ao longo dos anos, os cientistas notaram algo interessante. O campo magnético de Júpiter tem seus próprios pequenos movimentos, como quando vemos ondas no oceano. Os cientistas chamam esses movimentos de oscilações de torção, que é apenas uma maneira elegante de dizer movimentos ondulatórios. É como se Júpiter estivesse fazendo sua própria dança magnética. Agora, vamos imaginar que o interior de Júpiter seja como uma panela gigante de sopa fervente. Nas profundezas do planeta, há correntes lentas que transportam o calor para cima, como uma correia transportadora. Esse calor acaba atingindo a parte superior, onde vemos as nuvens. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Imagine que alguém comece a mexer a sopa bem rápido com uma colher. Esses movimentos magnéticos ondulados, as oscilações de torção, agem exatamente como essa colher. Eles criam um distúrbio que bagunça as correntes lentas. Bem, essa perturbação tem um grande impacto no clima de Júpiter. É como aumentar o fogo na cozinha e mudar a forma como a sopa cozinha. Os padrões de elevação e afundamento das nuvens, que chamamos de afloramento e submergência, ficam todos misturados. Um redemoinho na sopa. Nossos inteligentes cientistas também notaram algo especial próximo ao equador de Júpiter. Eles descobriram um ponto concentrado de magnetismo chamado de Grande Mancha Azul. E adivinha só? Essa mancha está diminuindo a velocidade como se estivesse fazendo uma pausa em seu movimento rápido habitual. Isso sugere que um novo tipo de movimento ondulatório, uma nova dança, está prestes a começar. Então, para resumir tudo isso, os cientistas tiveram uma ideia interessante. Esses movimentos magnéticos ondulatórios, as oscilações de torção, perturbam as correntes lentas no interior de Júpiter, bagunçando os padrões das nuvens e causando um clima selvagem. E quando os cientistas calcularam o tempo que leva para esses movimentos ondulatórios acontecerem, descobriram que eles correspondem aos mesmos períodos de tempo em que as listras de Júpiter mudam. Assim, em termos simples, os cientistas acham que esses movimentos ondulatórios no campo magnético de Júpiter estão causando as mudanças nas listras do planeta. As peças de um quebra-cabeça estão se juntando. Os cientistas ainda estão tentando entender completamente por que isso acontece, mas é um passo emocionante para desvendar os mistérios do nosso vasto universo. Mas ainda há alguns mistérios a serem resolvidos. Para encontrar mais respostas, os cientistas precisam continuar observando Júpiter de perto no futuro. Ao observar como as nuvens mudam, eles podem verificar se a teoria está correta ou se precisa de alguns ajustes. De suas enormes tempestades a seus cinturões coloridos, Júpiter nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas cósmicas. Ele pode não ter se iniciado como uma estrela, mas brilha intensamente como um gigante gasoso, cativando a gente com seu tamanho e beleza. Portanto, mantenha sua curiosidade viva e sempre busque as estrelas. A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido. Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga.
Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável. Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil. E boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. E pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí. A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção, por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam. Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências. A erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter. Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. E também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água. O campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético. Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub?
Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua. Nosso satélite natural fica próximo demais da gente. Então, se a Terra crescesse, seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso, todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção. Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79, deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada. Imagine um mundo parado e congelado. Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa Lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a sexta lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada, com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1,5 km sob o gelo. E há duas grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa. E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas, se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Kohlberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Kohlberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente, criando uma estrutura de dois picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite, o que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora,
podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado. Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão, poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá. Ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa Lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos 2 anos. Mas a Europa não é o único lugar no Sistema Solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos, o que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora vamos para Vênus. Em 2020, cientistas anunciaram que em sua atmosfera tóxica havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre. Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá, e isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem, a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperatura precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter, famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus. Mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado, e esse fato tinha que deixá-los desconfiados, mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus, só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui,
alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%, mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui. Alerta de furacão. Todos estão se escondendo. A velocidade do vento lá fora é de mais de 110 km por hora. Parece muito, mas esta tempestade está se deslocando a 645 km por hora. Espere, pode chegar a essa velocidade? Sim, mas para ver uma tempestade tão rápida, você terá que viajar para Júpiter. Então, que comece a viagem. O planeta é enorme. Quase 1.300 terras poderiam caber neste gigante gasoso. Ele também é incrivelmente quente, com temperaturas atingindo cerca de 23.800 graus Celsius no núcleo. Infelizmente, você não pode pousar na superfície de Júpiter, porque, sendo um gigante gasoso, não possui superfície sólida. Mas você pode ir mais fundo na atmosfera dele. Olhe para estas espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas passando. São elas que fazem o planeta parecer colorido e meio listrado. Se você continuar descendo em direção ao centro do planeta, verá sua atmosfera, composta principalmente por hidrogênio e gás hélio, tornar-se líquida. Isso acontece por causa da imensa pressão atmosférica. O próprio núcleo do planeta é um objeto misterioso. Os cientistas ainda não descobriram se é uma bola derretida de um líquido espesso ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. De qualquer forma, explorar Júpiter não é o objetivo principal da sua viagem. Não, você chegou aqui para ver a Grande Mancha Vermelha. Ela é uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes superiores se elevam a mais de 8 km acima do topo das nuvens circundantes. A tempestade é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno, da NASA, conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha, e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desce mais de 320 km na atmosfera do planeta. Isso é de 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem chegar ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de menos 148 graus Celsius nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente ele fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Lá, o calor chegou a 1.315 graus Celsius. Essa temperatura é maior que a da lava no nosso planeta. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade pode produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento, mas a própria tempestade é mais quente na base do que no topo. As pessoas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que ela gradualmente desaceleraria e diminuiria ou desapareceria completamente, mas isso acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade, na verdade, ganharam velocidade. A mudança na velocidade do vento não é superior a 2,5 km por hora durante um ano terrestre. É uma pequena mudança, mas por menor que seja a diferença, ainda significa muito. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 645 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Os cientistas enfrentaram muitos desafios quando tentaram entender o mistério que era a Grande Mancha Vermelha. Ainda não está claro o que alimenta a tempestade. Pode ser a natureza do planeta originário da tempestade? Por ser um gigante gasoso, Júpiter não tem um solo sólido, portanto não há atrito, que pode ser a única coisa capaz de enfraquecer a tempestade. Os gases quentes na atmosfera do planeta estão sempre em movimento, subindo, descendo, girando, assim como na Terra, onde o ar mais frio e o mais quente se misturam e se fundem, formando gigantescas tempestades circulares. Os astrônomos acreditam que um dia várias tempestades enormes possam ter se juntado e criado a Grande Mancha Vermelha.
E agora ela continua puxando constantemente gases frios de baixo e quentes de cima. Além disso, a tempestade pode estar absorvendo outros vórtices menores. Isso torna a grande mancha vermelha ainda mais forte. Infelizmente, as nuvens espessas em Júpiter não permitem que os astrônomos vejam o que está acontecendo na baixa atmosfera do planeta. Os cientistas têm especulado sobre o que pode se esconder sob a grande mancha vermelha há décadas. Seria um vulcão enorme? Improvável. Júpiter é composto principalmente de gases, e não tem uma crosta que possa rachar, deixando a lava escapar do interior do planeta. Existem também algumas teorias que explicam por que a tempestade tem esta cor característica. Ela varia de salmão esbranquiçado e pálido a laranja brilhante e vermelho tijolo. Alguns cientistas acreditam que a resposta está bem abaixo da grande mancha vermelha, mais perto da superfície do planeta. Uma camada incolor de gás pode estar reagindo à radiação ultravioleta vinda do Sol. Provavelmente é isso que dá à tempestade sua cor vermelha. Mas até agora é apenas uma teoria. Ei, seu palpite é tão bom quanto o meu, hein? Júpiter não é o único planeta que pode se vangloriar por ter uma tempestade gigante. Uma outra, tão grande quanto o nosso planeta, se enfurece em Saturno. Chama-se a Grande Mancha Branca. Que esperto! Ela tem uma cauda de nuvens brancas envolvendo todo o planeta e ocorre a cada 30 anos ou mais. Esta tempestade realmente começa como um ponto, mas então ela começa a se esticar e se esticar. Os astrônomos descobriram que a Grande Mancha Branca é, na verdade, um enorme sistema de tempestades. No topo dela, um raio pode reluzir mais de 10 vezes por segundo. Mas o principal mistério sobre a Grande Mancha Branca é de onde ela obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros argumentam que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa alimentar os ventos. De qualquer forma, fortes tempestades em diferentes planetas do Sistema Solar não são o único mistério espacial que deixa os astrônomos encucados. Vamos para Plutão, o maior planeta anão conhecido do Sistema Solar, e explorar sua atmosfera. Ele se eleva muito acima da superfície e tem mais de 20 camadas, todas elas geladas e extremamente condensadas. A propósito, nossa Lua também tem um tipo de atmosfera, chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. Ela é 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera terrestre. Ao viajar pelo espaço, cuidado com os buracos negros. Ufa, um buraco negro é um lugar onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas os buracos negros às vezes podem se comportar como um enorme vulcão galáctico. De vez em quando eles se inflamam, parece eu, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. E esse fenômeno deixa buracos na matéria e gás do entorno. Há pouco tempo, cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um acesso de raiva muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera que este evento deixou para trás poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Sim, também não consigo entender isso. Durante sua viagem espacial, pense 2 vezes antes de pousar em planetas desconhecidos. Caso contrário, você pode acabar em um lugar como o K2141b. Ele é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam, formam nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, chove pedras. A superfície deste exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas no K2141b atingem 2.760 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para o magma dos oceanos vaporizar na atmosfera. Então, ventos supersônicos que podem se mover a uma velocidade de 1,6 km por segundo carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, se torna líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Não é um bom local para curtir as férias. Quente demais. Vou passar. Os cientistas continuam encontrando novos planetas que chamam de superterras. É uma classe de planetas mais massivos do que a Terra, mas muito mais leves que gigantes de gelo como Urano e Netuno. As superterras podem ser formadas de rocha, gás ou uma combinação desses elementos. Elas geralmente são 2 vezes ou até 10 vezes maiores que a Terra. São interessantes de se estudar, mas meio longe demais do nosso planeta. Elas são bastante comuns fora do nosso sistema solar, juntamente com outros planetas interessantes como mini-Netunos. Esses também podem ser anões gasosos, gigantes de gelo ou enormes corpos rochosos. Porém, novamente, não temos nada assim.
Mas algo que temos de fato e que esses outros sistemas solares não têm? Júpiter. É o maior e mais pesado objeto que orbita nosso Sol. Esse rei dos planetas possui uma força poderosa para dominar nosso sistema solar. Júpiter é notório por engolir planetas. Um protoplaneta bateu nele há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando Júpiter ainda era um planeta jovem em seus estágios iniciais. Esse protoplaneta era 10 vezes mais pesado que a Terra e era formado por gelo e rocha. A colisão foi enorme. O núcleo de Júpiter se separou e hélio e hidrogênio se misturaram com materiais mais densos. Com o tempo, o material pesado voltou para o núcleo denso, como vemos hoje. E se ele engoliu um planeta antes, pode fazer isso novamente. Suspeitamos que nosso sistema solar costumasse ter muitos outros grandes planetas do que tem agora. Por exemplo, é meio vazio em torno de Mercúrio hoje. Áreas semelhantes em torno de muitas outras estrelas centrais são definitivamente mais cheias de planetas de massa intermediária, com o tamanho entre o da Terra e o de Netuno. Nosso sistema solar era um lugar caótico em seus primórdios. Estrelas jovens eram cercadas por discos giratórios de poeira e gás, e planetas se formariam a partir desses detritos, algo como árvores quando estão surgindo do chão. Planetas pequenos e rochosos se formariam com forte calor e luz perto das estrelas, enquanto gigantes gasosos se formariam mais longe, onde as temperaturas são mais baixas, o que significa que poderiam preservar materiais mais gasosos. E embora os planetas em nosso sistema solar pareçam bastante estáveis e pacíficos hoje, seguindo suas órbitas, isso nem sempre foi assim. Alguns planetas não tinham uma órbita circular, mas sim órbitas oblongas, mais excêntricas. Primeiro, eles iam em direção às suas estrelas e depois se afastavam. Era como se tivessem sido jogados fora do caminho devido à gravidade de outros planetas próximos. Há algo chamado Teoria Grand Tech, ou Grande Virada. Ela explica as coisas que aconteceram nos primeiros milhões de anos da formação do nosso sistema solar. Em algum momento, Júpiter, um dos principais personagens aqui, pode ter sido puxado para mais perto pela nossa estrela central. Depois disso, voltou e pegou uma enorme nuvem de detritos, algo como um veleiro quando se enrola em torno de uma boia. Isso meio que atrapalhou os outros planetas que estavam em processo de formação. Depois de Saturno estar totalmente formado, nossos vizinhos próximos do sistema solar desapareceram um pouco. Mas se a ideia do Grand Tech estiver correta, Júpiter pegou tudo em seu caminho e suas migrações causaram mais colisões nessa área. É por isso que alguns dos planetas se destruíram e comeram uns aos outros. Júpiter pode ter fornecido parte da água que enche agora os oceanos que temos em nosso planeta. Ele atrai muitos asteroides. De tempos em tempos, envia algum zumbido para o espaço interestelar ou entre os planetas do nosso sistema solar. Pode até ter participado da extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. Quando a enorme rocha espacial atingiu a Terra, deixou uma cratera ao largo da costa da península de Yucatán, no México. Causando terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis, a consequência foi um impacto enorme em toda a vida animal e vegetal na Terra. Ninguém sabe de onde veio, nem temos certeza se foi um asteroide ou um cometa. Uma teoria diz que pode ter sido um cometa que veio da nuvem de Oort, que é feita de detritos gelados e está localizada em algum lugar na borda do nosso sistema solar. Ele pode ter sido jogado fora de curso por Júpiter e sua poderosa força gravitacional. Dessa forma, nosso sistema solar era como uma máquina de pinball, onde Júpiter, o maior planeta, chuta cometas que chegam em órbitas que os aproximam do Sol. Quando esses cometas estão perto do Sol, podem passar por fortes forças de maré que os separam e, eventualmente, criam pedaços de cometa parecidos com estilhaços. Esse evento foi o momento em que nossos ancestrais mamíferos começaram a governar. Isso significa que sem Júpiter, a gente também poderia não existir, nem mesmo a Terra. Parece que nosso maior planeta deu um golpe, destruiu planetas mais antigos e abriu caminho para mundos menores como o nosso. Júpiter pode ter sido a razão pela qual não conseguimos encontrar o planeta 9 agora. Os cientistas acreditam que ele existe e acham que pode estar escondido em algum lugar além de Netuno, mas não é Plutão. Existem 3 zonas no nosso sistema solar: os planetas internos, os externos e o que quer que haja além. O misterioso planeta pode ser do tamanho da Terra ou de Marte. Ele girava entre os gigantes gasosos antes que eles finalmente o jogassem em direção às partes externas do nosso sistema solar, ou até mesmo em algum lugar no espaço profundo. Júpiter tem listras devido a diferenças de temperatura, gás atmosférico e composição química. Os cientistas costumavam pensar que a única razão para essas cores diferentes era o poderoso vento atmosférico e o material circulando entre camadas da atmosfera. Agora sabemos que as listras de cor clara, ou as chamadas zonas, nos mostram onde o gás sobe.
Quando as listras são escuras, são chamadas de cinturões e podem nos dizer onde o gás está se depositando. As luas de Júpiter também podem ser o motivo pelo qual o planeta é listrado. Elas estão puxando as células de convecção atmosférica. No centro de Júpiter existe um núcleo denso e líquido feito de hélio e hidrogênio metálico, juntamente com elementos mais pesados dissolvidos. À medida que avançamos em seu centro, a temperatura e a pressão no interior do planeta caem. Dessa forma, o interior líquido dá lugar aos gases da atmosfera. Novamente, principalmente hélio e hidrogênio. Ninguém sabe quão profunda é essa fronteira líquido-gás, mas o planeta provavelmente é totalmente líquido a alguns milhares de quilômetros sob os topos de suas nuvens. Júpiter ainda seria maior que alguns outros gigantes, como Saturno, se pudéssemos retirar seus gases. Júpiter às vezes é até chamado de estrela fracassada, embora isso não seja bem correto. É feito principalmente de estrelas regulares semelhantes a hidrogênio, mas ainda não é maciço o suficiente para iniciar reações termonucleares em seu núcleo, o que acabaria por transformá-lo em uma estrela real. Em teoria, todo objeto poderia ser transformado em uma estrela se adicionássemos matéria suficiente a ele. Se houver massa suficiente, a temperatura e a pressão interna aumentarão e iniciarão reações termonucleares. Então, para transformar Júpiter em uma estrela como o Sol, seria necessário torná-lo 1000 vezes mais massivo. Mas, para formar uma anã vermelha mais fria, você só precisaria de mais 80 massas de Júpiter. Dessa forma, Júpiter não se tornará espontaneamente uma nova estrela no nosso sistema solar, mas se muitos objetos espaciais com massa semelhante colidirem com ele, ou em outras palavras, se Júpiter os engolir, talvez, nunca se sabe. Mas, em teoria, se pudesse se tornar uma estrela massiva, teria impedido que outros planetas se formassem em órbitas estáveis. Também teria aumentado a radiação que a superfície desses planetas recebe, e é por isso que seria muito difícil para a vida se desenvolver em nosso sistema solar. Júpiter é o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar. Ele só precisa de 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo, mesmo que seja enorme, mais de 300 vezes maior que a Terra e 2,5 vezes mais massivo do que o resto dos planetas em todo o nosso sistema solar juntos. Mas se ficasse mais massivo, encolheria. Mais massa tornaria Júpiter mais denso, o que significa que ele começaria a se puxar para dentro de si mesmo, e então poderia obter 4 vezes sua massa e ainda ter o mesmo tamanho. Bang! Outra colisão em Júpiter. Vamos ver, gigante gasoso, o maior planeta do sistema solar, 318 vezes maior que a Terra, 2,5 vezes maior do que o resto dos planetas do sistema solar juntos. Mais uma coisa interessante, se ficasse maior, na verdade se tornaria menor. Veja, com mais massa, o planeta seria mais denso. Isso faria com que começasse a se puxar sobre si mesmo. Os cientistas dizem que esse gigante poderia ter massa 4 vezes maior, mas ainda manter o mesmo tamanho. Ele leva 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo. É o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar e é atingido por muitos objetos espaciais o tempo todo. Isso foi descoberto durante a observação de astrônomos amadores que viram algum flash incomum em sua superfície. Eventos de impacto causam flashes assim, e por algum motivo, esse gigante recebe mais colisões do que outros planetas. Em 1994, os astrônomos descobriram o Shoemaker-Levy 9, um cometa que se separou e colidiu com Júpiter. Seu tamanho original era aproximadamente o daquele que fez os dinossauros desaparecerem. No entanto, se desfez em mais de 20 fragmentos que escureceram a superfície do planeta e ela permaneceu assim por meses. 15 anos depois, em 2009, os cientistas viram uma mancha negra em Júpiter, do tamanho da Terra. Foi o resultado de um asteroide de cerca de 200 a 500 metros de tamanho. O maior asteroide registrado na Terra atingiu a área de Tunguska, na Rússia, em 1908. Ele causou uma explosão maciça, mesmo que ninguém tenha encontrado uma cratera. Mas por que Júpiter é alvo de tantos objetos espaciais? Asteroides e cometas passam pela Terra e por Júpiter quase na mesma velocidade. A densidade numérica do objeto espacial que pode interagir também é quase a mesma. Mas a seção transversal do que eles podem atingir é muito diferente. Júpiter tem 11 vezes o diâmetro do nosso planeta, o que significa que tem cerca de 125 vezes a seção transversal. Quanto mais massivo for algum planeta, mais forte será sua atração gravitacional. Então, atrairá alguns objetos espaciais à deriva. Nosso campo gravitacional é mais fraco que o de Júpiter. Se algum objeto passar perto de nós se movendo a uma velocidade de cerca de 36 mil km por hora ou menos, nossa gravitação o atrairá.
Asteroides e cometas geralmente se movem em velocidades maiores. Júpiter atrai a maioria deles. Se nosso planeta fosse atingido por objetos tão grandes e com tanta frequência, teríamos uma extinção como a dos dinossauros milhares de vezes mais frequente. Em 2020, os cientistas descobriram que havia um asteroide incomum na órbita de Vênus, o primeiro lá, do tamanho de uma pequena montanha e rico em minerais que podemos encontrar nas rochas profundas da Terra. Eles até acreditam que poderia ser uma pista para um conjunto maior de asteroides criados quando nosso sistema solar estava se formando. Esse não é o único mistério em torno de Vênus. O planeta tem ventos incrivelmente violentos que impulsionam nuvens e tempestades ao seu redor a velocidades superiores a 355 km por hora. Isso é 60 vezes mais rápido do que sua rotação. Além disso, os cientistas ainda não têm certeza do que aconteceu com os oceanos. Eles creem que pelo fato de o planeta estar tão perto do Sol, a água evaporou e entrou na atmosfera como vapor, que por sua vez prendeu o calor vindo do Sol. Calor esse que teria vaporizado cada vez mais água ao longo do tempo. Vênus provavelmente tinha um ambiente parecido com o da Terra, mas muito tempo atrás. A teoria diz que muitos cometas e asteroides colidiam com ele. Muitos pedaços do planeta saíram voando por toda parte. Alguns podem até ter se chocado com a Lua da Terra. Partes que bateram aqui provavelmente estão enterradas muito profundamente, já que temos maior atividade geológica do que a Lua. Urano também teve uma colisão, só que mais séria do que asteroides. O resto dos planetas do nosso sistema solar tem principalmente um eixo de rotação que meio que aponta para cima do plano eclíptico. Urano está inclinado, deitado de lado, então uma estação lá dura 42 anos, quando o polo sul ou norte está apontado para o Sol. A maioria dos planetas também gira no sentido anti-horário quando você os vê de cima do nosso sistema solar. Vênus faz o oposto, o que significa que talvez tenha sido chutado do seu eixo há muito tempo. Urano pode ter colidido com esse outro corpo espacial há milhões de anos. Quando nosso sistema solar ainda era muito jovem, a configuração orbital de Saturno e Júpiter pode ter se cruzado. Suas forças gravitacionais meio que criaram um momento orbital e o transferiram para Urano. Isso o retirou do eixo. Milhões de asteroides orbitam o Sol, e não muitos passam pela Terra de tempos em tempos, então não temos corpos espaciais perigosos vindo em nossa direção. O plano é visitar Marte na década de 2030, e os cientistas esperam que este não seja alvo de corpos espaciais maiores. Novas crateras aparecem no planeta vermelho a cada 1 ou 2 dias. Elas podem ter 4 metros de diâmetro, o que significa que poderiam ter sido formadas por objetos do tamanho de uma bola de futebol. Como a atmosfera lá é mais fina que a nossa, corpos menores podem entrar mais facilmente. A maior parte do norte marciano é de planícies lisas. O sul é mais alto, cheio de crateras, e o interior tem uma quantidade surpreendente de metais raros. A teoria diz que isso ocorre porque um grande corpo celeste colidiu com Marte e rasgou uma parte de sua metade norte. Detritos daquele asteroide circundaram o planeta e depois se misturaram em 2 pequenas luas que o orbitam. Também temos rochas de Marte na Terra, encontradas no deserto do Saara, na Antártica e em alguns outros lugares. Algumas têm gás, que é quimicamente o mesmo que o da atmosfera de Marte. As rochas provavelmente vieram de uma grande explosão em que algum asteroide ou meteoro maior ejetado de Marte pousou em nosso planeta. A atmosfera de Mercúrio também é fina, então ocorrem muitas colisões menores ali. Imagine acordar, ir até a sua janela e ver que há chuvas de micrometeoros todas as manhãs, o que é algo que acontece em Mercúrio. Esse estranho padrão climático molda sua atmosfera, chamada exosfera. Mercúrio é tão denso que seu núcleo de ferro pesado representa 2/3 da sua massa total. Os cientistas acreditam que poderia ter sido maior no passado, mas o excesso de colisões raspou sua superfície. O planeta tem sido constantemente bombardeado por rochas do espaço que deixaram marcas com crateras. Planícies na superfície parecem ter sido criadas devido à lava vulcânica derramada sobre a superfície e que depois secou suavemente. Muitas crateras estão cheias desse material, o que significa haver mais uma coisa que abalou o mundo de Mercúrio: vulcões. Existe um grupo incomum de asteroides descobertos perto de Netuno, o que inclui uma ampla gama de tamanhos, desde grandes áreas metropolitanas a seixos minúsculos. Acredita-se que venham de um grupo de asteroides chamado Cinturão de Kuiper. Ele faz um anel bem além de Netuno. No entanto, esses novos asteroides têm cores diferentes do Cinturão de Kuiper.
Eles ficam tão longe do Sol que sua superfície deveria ficar quase intocada, mas possuem uma cor semelhante à dos asteroides arrastados pelo Sol ao redor de Júpiter. Como o resto dos planetas, Netuno recebe calor do Sol, mas há algo misterioso dentro dele que faz com que gere mais calor do que recebe. Isso afeta seu clima, que é o mais estranho de todo o sistema solar. Tempestades enormes, ventos insanamente fortes, nuvens parecidas com cirros que mudam rapidamente o tempo todo. Há manchas escuras em sua atmosfera que aparecem e desaparecem. Por aqui, recebemos 1000 vezes mais luz solar do que Netuno. Gigantes gasosos como Saturno e Júpiter podem nos proteger de asteroides. Sem eles, os grandes impactos que criaram detritos suficientes para formar luas e outros planetas aconteceriam com mais frequência. Há um enorme asteroide indo em direção a Saturno, que pode fazer um sobrevoo em potencial em 2031, mais de 10 vezes maior do que o asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Titã, uma das luas que orbitam Saturno, é 80% mais massiva que a nossa e a única do nosso sistema solar com uma atmosfera. É 1,5 vezes mais espessa que a nossa Lua e consiste principalmente de nitrogênio, como a nossa atmosfera, e que ninguém sabe de onde veio. No entanto, ao contrário de Saturno e da maioria dos outros lugares do nosso sistema solar, essa Lua tem um potencial real para hospedar a vida.